A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família, através desta programação. Estamos agora no ar, através da TV, do Canal 14, em Recife, em região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco. Através das repetidoras, também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite e compartilhe os nossos links nos grupos de amigos, familiares, para que mais pessoas sejam abençoadas através da programação da Rede Brasil. Quero convidá-los para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com a leitura que está aparecendo aí na sua tela. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações e graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. No programa de hoje, contamos com a presença do auxiliar oficial João Caio Felipe e a irmã Elizabeth Cristina. Pai do Senhor, irmão Caio, para nós é uma alegria tê-lo conosco aqui no programa Intercessão. Amém. Pai do Senhor, pastor Jefferson, Pai do Senhor, irmã Elizabeth, todos os irmãos que estão nos assistindo nesta programação abençoada. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade, também ao nosso pastor presidente, pelo incentivo, pelas orientações que tem passado a nós jovens na casa do Senhor. E também quero enviar uma saudação especial à minha família, minha esposa, a irmã Raniele, meus pais certamente vão estar assistindo, meus irmãos, e também o meu coordenador, o evangelista Jadilson Lins, que também é meu sogro, a irmã Andréa, sua esposa, e também minhas cunhadas. Maravilha, né? E irmã Elizabeth, é uma alegria ter ela conosco aqui também no programa Intercessão, né? Amém. Pai Senhor Pastor, Pai Senhor Caio, e a todos que estão nos assistindo, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Também quero agradecer ao nosso pastor presidente, por essa oportunidade. Agradecer também ao Senhor, por esse convite. Também ao coordenador, o evangelista Marcelo Teles, que é o coordenador da área 17, que eu faço parte, a sua esposa, a irmã Gilnari Teles. Também a toda a minha família, minha mãe, Luzineide, meu pai, Maurício, meu irmãozinho Henrique, a toda a família e os amigos. Que bom, né? Graças a Deus, estamos aqui com os nossos jovens para juntos estarmos falando hoje sobre o tema Intercedendo por Jovens Universitários. E antes de nós estarmos tratando sobre este assunto, nós vamos pedir ao irmão Caio para estar orando ao Senhor. Amém. Assim oremos como determina o nosso pastor. Justo e maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Neste momento, elevando as nossas vozes a Ti em clamor pelos jovens universitários. Que esse programa Intercessão alcance vidas que sejam tocadas pela Tua palavra, pelos testemunhos que aqui serão mencionados. Continua, Senhor, fortalecendo os jovens da Tua casa, dando oportunidades para que eles proclamem a Tua palavra, que sejam luz entre as trevas e que o Teu nome seja glorificado também nas universidades. Nós queremos Te louvar por tudo, todas as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje falaremos sobre a importância de intercedermos pelos jovens cristãos que estão nas universidades. Para essa proposta, o irmão Caio e a irmã Elizabeth irão nos contar alguns testemunhos, relatar a ação de Deus e enumerar alguns desafios existentes naquele lugar. Irmão Caio e irmã Elizabeth, primeiramente, qual a importância do jovem evangélico que está na universidade ser um intercessor e ter uma vida de constante oração? Irmão Caio, irmã Elizabeth, fique à vontade. Eu acho interessante, pastor, a gente ter essa consciência de que na universidade a gente passa tanto tempo, não é? Mais do que na nossa própria casa. Então, a gente tem como uma segunda casa aquele ambiente que a gente está estudando. Tanto nas horas de aula, quanto quando a gente está na biblioteca, fazendo atividade extracurricular, ou até nos momentos, com aqueles colegas, novos colegas. Então, como a gente está num ambiente que a gente não está acostumado, a gente precisa se aprofundar na intercessão, não deixar que a nossa vida espiritual esmoreça, A gente precisa se fortalecer. Então, a maneira que a gente tem de se fortalecer é preservando a nossa vida de oração, preservando o nosso relacionamento com o Espírito Santo, não deixando que isso seja deixado de lado por causa das outras atividades tão novas, para aqueles que estão começando agora
e para os que já estão empenhados. Então eu vejo pelo menos 2 motivos principais para que o nosso devocional ele seja mantido, a nossa vida de oração, e também para interceder por outras pessoas, né, que estão ali precisando de exemplos de verdadeiros cristãos. A oração, pastor, ela é fundamental, né, na vida do cristão. O próprio Jesus, em seus ensinamentos, ele falou da importância da oração e não tem como a gente falar sobre um jovem evangélico, universitário, que tem uma vida de oração e não lembrar de Daniel, né, que tinha a sua vida devocional, ele preservava esse momento a sós com Deus. E a Bíblia diz em Daniel 6:10 que ele orava 3 vezes ao dia, né, com as janelas voltadas para Jerusalém, e ele costumava ter essa prática antes mesmo de ser levado cativo. Então, uma dica que nós podemos dar para os jovens é manter a sua vida devocional, como a Elizabeth falou, antes mesmo de entrar na universidade. Ele já tinha aquela prática antes de ir para o cativeiro babilônico. Ele foi à Babilônia, ele esteve na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. E como o senhor fez a pergunta, né, perguntando sobre a importância de ter essa vida devocional, essa vida de oração, eu queria dividir essa resposta em 2 pontos. Primeiro, um jovem cristão que tem uma vida devocional de oração, ele agrada a Deus. A Bíblia, ela menciona várias atitudes que nós podemos tomar que fazem com que Deus ele se agrade de nós. Eu poderia destacar a fé, o temor a Deus, a obediência à sua palavra e também a vida de oração. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5:17, orai sem cessar. Salmo 145:18 diz que Deus ele se aproxima, ele está perto de quem o invoca. Então Deus ele se agrada daquele que tem a vida de oração. E em segundo lugar, para finalizar a resposta, eu diria que é importante o jovem ter essa vida de oração porque ele passa a ser um instrumento de Deus onde ele está. E ele vai ser esse instrumento como? Através da intercessão pelas vidas perdidas, né, por aqueles que estão fracos na fé, e também passa a ser um instrumento na evangelização. Não tem como a gente viver uma vida de oração próximo de Deus, buscar a Deus e não sentir o desejo de transmitir essa alegria, essa paz que a gente sente para outras pessoas. Então, a vida de oração, ela move o crente a falar de Jesus para outras pessoas. Então, eu diria que a importância é a gente agrada a Deus e a gente passa a ser um instrumento dele onde a gente está. É interessante, né? Porque o senhor citou Daniel e a gente vê que Daniel realmente ele levou a sério esta vida de oração, né? Porque ele entrou ali em Babilônia como cativo, como escravo, mas na verdade com a mentalidade de missionário, né? Com uma mentalidade de um servo de Deus, né? Verdade. Ele não foi apenas ali como alguém que estava sendo levado para o cativeiro. E é interessante que mesmo no cativeiro ele teve o privilégio de cursar na universidade ali em Babilônia, né? Sim, pastor. Mas ele reconhece a necessidade de ter uma vida de oração, né? Ou seja, uma vida de oração aí que foi bem enfatizada, não é simplesmente orar em alguns momentos, sim, mas é desenvolver essa prática no dia a dia, não é? Sim. Porque essa vida de oração é como a Elizabeth falou, achei interessante, é a comunhão que deve ter com o Espírito Santo. Isso. Até porque o Espírito Santo está aí para nos ajudar, está conosco, o Senhor Jesus disse, né? É verdade. E Ele estaria convosco e habitaria em vós. Então, é importante esse relacionamento, essa conversa, sim, constante com o Espírito Santo. Interessante, pastor, que me faz lembrar que algumas experiências que já vivi, quando estava no meio da aula, eu não conseguia prestar atenção na aula. Tinha alguns momentos que a gente tinha vontade de orar, tinha aquele desejo de orar. E muitas pessoas imaginam que a oração é somente um ato de estar de joelhos, de estar na congregação ou de estar no seu quarto com as portas fechadas. São maneiras de oração. Mas na vida universitária também existem outras maneiras de a gente falar com Deus. Então, no meio de uma aula, também é possível a gente falar com o Espírito Santo. Claro. Quando estamos vendo algum assunto ou alguma coisa que nos chama a atenção, a gente pode, naquele momento, fechar os nossos olhos ou até com eles abertos, naquele momento, se comunicar com o Espírito Santo e sentir a sua presença. Então, já aconteceu algumas vezes de eu estar na sala e começar a sentir a presença de Deus e pedir para Ele me ajudar a me conter naquele momento. E algumas outras vezes até não conseguir ir ao banheiro para conseguir orar realmente audivelmente, né? Mas é muito bom ter esse relacionamento com o Espírito Santo, porque muitas vezes nós estamos isolados, né? Nós nos sentimos isolados
pela nossa fé em Cristo. E o Espírito Santo é um amigo que nunca nos deixa. Então, com ele nós sabemos que nós podemos cultivar esse relacionamento profundo em todo momento. É importante, né? Então, como é importante o jovem ele desenvolver, porque Caio citou uma palavra interessante aqui, que o jovem, ele antes de ir para a faculdade, ele deve já viver essa prática de oração, né? Como Daniel já vivia essa prática, então para ele não foi dificuldade. Se você desenvolve uma prática de oração constante na presença de Deus, você vai levar essa prática em todo lugar que você for, porque a oração, ela faz parte do seu viver, né, diário, né? Do seu viver diário. Esse relacionamento com o Espírito Santo, ele deve realmente ser mantido por todos os jovens, especialmente aqueles que estão na faculdade, porque você disse uma palavra interessante. É a nossa casa, né? Praticamente você vive mais tempo se brincar na universidade do que em casa. Eu vi que eu chego em casa mais para dormir, né? Mas o viver constante é isso aí. E não tem um tempo assim disponível para estar no ciclo de oração, às vezes não tem nenhum tempo para ir para um culto de oração, porque às vezes os trabalhos que se passam ali consomem praticamente a maior parte do seu tempo. E aí você tem que desenvolver esse hábito constante de estar falando com Deus, né? E como vocês estão falando aqui, eu me lembrei de um fato que eu estava até pensando em encaixar em outras perguntas lá na frente, mas para que eu não me esqueça, eu estava me lembrando aqui como é importante o jovem cristão desenvolver essa prática de oração. Eu me lembro que uma certa irmã, ela falou comigo, uma jovem, ela contando esse testemunho, ela disse que ela ia fazer uma prova e ela, devido ao trabalho também, que ela estava no trabalho, ela não teve muito tempo de estudar o assunto. E ela não sabia qual assunto ia cair. E ela orou. Ela foi dormir e disse assim: Senhor, me orienta, como é que eu faço, porque eu não sei qual é o assunto e eu não estou assim muito segura do assunto. E me dá a luz, abre minha mente, me orienta, faz lembrar, me orienta. Então, ela orou a Deus e foi dormir. Aí o que acontece? Ela sonhou. Glória a Deus. Ela sonhou que estava na sala de aula e o professor ia dar a prova, passar a prova e passava o assunto todinho na aula. Ela passou a noite orando, dormindo, sonhando, tendo aula sobre o assunto. Glória a Deus. E quando chegou na hora da prova, era exatamente o assunto que ela sonhou, que caiu na prova. Aí quando ela acordou e foi dar uma olhada exatamente naquele assunto, e foi exatamente o assunto que foi colocado na prova. E ela foi bem sucedida, não é? Porque o Espírito Santo aqui sabe, já sabe de tudo, né? É claro, e teve essa oportunidade de revelar a ela o assunto que ia cair. Interessante, como é bom essa vivência com o Espírito Santo, não é? Ser guiado, né? Ser guiado pelo Espírito Santo. Essa sintonia, né, pastor, com o Espírito Santo, porque às vezes a gente até comenta, né, ter Wi-Fi, né, conectado com os céus. E é importante a gente não perder esse desejo de estar sempre conectado com o Espírito Santo. Que bom, né? Nós ouvimos frequentemente falar da grande dificuldade, né, que é ser crente em meio a um ambiente como a universidade. Quais as maiores dificuldades que o jovem cristão tem hoje em dia dentro da universidade, irmão Caio? Pastor, a gente poderia listar algumas dessas dificuldades que são frequentemente enfrentadas pelos jovens cristãos universitários. Primeiro, eu diria ataques ideológicos, né? Nós vivemos aqueles tão falados tempos trabalhosos, né? Que o apóstolo Paulo, ele orientando o jovem Timóteo, na sua primeira carta, né, capítulo 3, ele fala sobre tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, e ele descreve ali várias características desse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo hoje. E se nós não tivermos esse embasamento da fé, não tivermos essa vida de oração, nós seremos levados por esses ataques ideológicos. O ambiente acadêmico, ele tem também muitos confrontos e questionamentos acerca da nossa fé. Né? O apóstolo Pedro, ele disse na sua primeira carta que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão quando alguém nos perguntar a respeito da nossa fé. Então, nós precisamos ter essa preparação. E quem não busca ter essa intimidade com Deus, essa vida de oração, leitura da palavra, consequentemente, vai ser questionado a respeito da sua fé, não vai ter uma boa resposta, pode ser até envergonhado em alguns momentos. Então, são dificuldades que os jovens podem enfrentar. Eu diria também, pastor, a questão das mais amizades, né? Existem vários tipos de pessoas, vários grupos com diversas crenças, diversas realidades,
que podem, de certa forma, influenciar o jovem cristão. Muitos deles, no período da adolescência, tem todo um acompanhamento dos pais, dos dirigentes da igreja, dos pastores, mas quando entram na universidade sentem aquela sensação de liberdade. O pai não está perto, a mãe não está perto, o dirigente não está perto, e às vezes tendem a querer se parecer com as pessoas que não têm a mesma fé. Então, ter esse conhecimento, ter esse discernimento de que você é um cristão, de que você não pode se misturar com as pessoas do mundo, é também uma forma de se preservar diante desses desafios. Listando esses desafios, eu não quero de forma alguma desestimular ninguém a chegar na universidade. É necessário, é bom estudar. Claro. Até porque é uma fase, né? Exatamente. Ela não é permanente, é uma fase. Preparação, você vai estudar para poder depois ingressar no mercado de trabalho, servir a sociedade, exercer sua profissão. Mas é bom destacar também uma frase que eu li em um dos livros, editado até da CPAD também, que ele diz assim: não é a universidade que desvia os jovens cristãos, mas é a falta de fundamentação da sua fé. Então, se a gente tem uma fé firmada em Deus, a gente tem uma vida de oração, de intercessão, a gente consegue vencer a universidade e outros gigantes maiores. Você falando em livro, o senhor lembra qual foi o livro? O Cristão e a Universidade, Pastor Valmir Nascimento. Pronto, vocês estão lembrando aí, é muito importante esse livro, O Cristão e a Universidade, principalmente o jovem cristão que está cursando, se puder adquirir esse livro, se a gente tivesse lembrado, a gente poderia até trazer aqui para mostrar aos irmãos. Tem na CPAD e na Beré. Tem na CPAD, tem na livraria Beré, você pode aproveitar e ter esse contato, Você pode ver aí na Beré, está vendo aí o contato na tela, você pode ir lá e adquirir esse livro, porque é muito importante para o crescimento espiritual. Até porque o jovem cristão que está cursando universidade, é claro que as muitas matérias e muitas aulas que ele vai ter que estar estudando e tal, mas ele tem que ter uma agenda, para poder ele ter um momento devocional e também ter que estudar outros livros para que possa alimentar também a sua alma, não é verdade? É verdade. Pastor, também em relação a outros desafios que eu me lembrava enquanto o irmão Caio estava falando, lembrei que antigamente o ateísmo e o ceticismo eram o maior terror do cristão na universidade. Então, quando alguém passava na universidade, que era um pouco mais difícil o acesso, as pessoas diziam assim: meu Deus, capaz de fulano se desviar. Então, tinha esse medo, da pessoa se perder. Mas o que tinha mais o debate era contra o ateísmo, da pessoa se desviar da fé a ponto de não acreditar mais em Deus ou duvidar da sua fé em Deus. E hoje em dia, além do ateísmo e do ceticismo, a gente vê muito a questão do progressismo, que aí tem esse bojo de feminismo, de comunismo, dessas ideologias mais humanistas, e também na própria teologia liberal, que pesa sobre tudo isso o relativismo. Então, eu acho que um dos maiores inimigos do cristão dentro da universidade é realmente o relativismo. É dizer que tudo pode. Acho que ele só lembra daquela parte que tudo é lícito, mas a parte do versículo nem tudo convém, eles não lembram, Então, esse evangelho adocicado, que o pessoal chama de evangelho coach, teologia coach, é muito propagado, mas infelizmente tem sido muito devastador, para os jovens cristãos da universidade. E você falando isso aí, eu me lembrei também de um livro que a gente podia até indicar aqui para os jovens, que é aquele interessante, Não tenho fé suficiente para ser ateu. Isso. Não tenho fé suficiente para ser ateu, muito interessante. Isso. Ele trabalha muito essa área aí. E como é importante, a gente vê que o que leva um jovem ele se afastar dos caminhos do Senhor quando chega na universidade é a falta não somente de um conhecimento bíblico, mas a falta de um relacionamento pessoal com Deus, Uma experiência, pastor? Experiência, com Deus, Porque é claro que ele precisa se aprofundar no conhecimento das Escrituras, Porque você jamais poderá conhecer a Deus se não for através das Escrituras, Porque você vai ter o conhecimento, porque Deus ele se revela através do que está revelado em sua palavra, Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso filho foi escrito. E parece que Moisés, no livro de Deuteronômio, ele disse que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Então, o que está revelado na palavra é importante. Até porque Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse manejar bem a palavra da verdade só é possível se você realmente ler as Escrituras, conhecer a Bíblia e manter um relacionamento profundo com Deus, Porque se você tiver um relacionamento com Deus, é claro que
todos esses ismos aí que você citou, não vai influenciar no relacionamento dele com Deus, na sua fé, né? Interessante, pastor, que falando sobre isso, eu lembro-me de José, que ele tinha um relacionamento com Deus, a ponto de mesmo estar longe, distante da sua família, de estar naquele momento com a esposa de Potifar, quando ele foi tentado, ele estava naquele momento de tentação, estava distante da família, como falamos, distante do seu chefe, do seu supervisor, de outros criados, estava só com a mulher de Potifar, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Então, apesar de estar distante do seu convívio com as pessoas que ele amava, mas ele tinha consciência de que ele estava diante de Deus. E como o Caio falou, né, que muitas vezes algumas pessoas se sentem livres para dar vazão aos desejos carnais, né? Seria uma falsa liberdade, né? Exatamente. Mas eles não lembram que eles estão aos olhos de Deus, né? Nada está encoberto aos olhos do Senhor. Então é importante cultivar essa vida de intercessão para que a gente não perca essa essência e essa sensibilidade ao Espírito Santo. Você falando sobre José, a gente vê que José, ele levou Deus a sério. Tão a sério, né, que diante da tentação que veio diante dele com a mulher de Potifar, a primeira coisa que ele disse assim, pecaria eu contra Deus? Quer dizer, ele tinha um cuidado para não macular o seu relacionamento com Deus. Porque se você macular o seu relacionamento com Deus através do pecado, você perde a comunhão, perde o contato. Né? E quando o crente ele perde o contato com Deus, ele não leva Deus a sério, então ele vai procurar de novo. E cadê? Foi feito o caso de Sansão. De Sansão ele brincou muito com o pecado, ficou tão perto do pecado que ele chegou à porta e dizia assim, sairei como das outras vezes. E o texto diz assim, ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele, né? É muito ruim quando o crente ele não leva Deus a sério, porque quando você está na universidade, ou seja lá em qualquer lugar que você esteja, mas se você leva Deus a sério, então você sabe que sem Ele, você não pode fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. E esse nada é tudo, né? Esse nada envolve tudo da vida do ser, do homem. Então é importante que o cristão, o jovem cristão, né? Como estamos aqui tratando, como o cristão de modo geral, ele tem esse cuidado de manter a sua fé viva em Deus. Então esse cuidado é importante, né? Pecaria eu contra Deus. Porque se o intercessor ele perde, o salmista disse, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Né? E a Bíblia diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não verão simplesmente a Deus, como no sentido de face a face, mas verão o agir de Deus, Deus agindo, Deus operando, Deus manifestando a sua graça, o seu poder, a sua unção. Então é importante que o jovem cristão ele conserve essa vida de pureza e de relacionamento com Deus através da oração. Verdade, pastor. É importante só destacar que as dificuldades sempre vão ter, em qualquer lugar. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, mas uma frase que o próprio Jesus falou, em João capítulo 17, ele disse, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre do mal. Então, se você está passando algum tipo de dificuldade, tipo de perseguição, ataques ideológicos na universidade, saiba que Deus está com você. Então, a maior certeza que a gente tem é que Deus está conosco. E se Ele está conosco, a gente consegue vencer qualquer dificuldade. Amém. Que bom, né? A certeza de ter a convicção de que Deus está. É interessante, essa certeza de ter, ela não vem simplesmente de um fato apenas do intelecto, porque, claro, Jesus disse que estarei convosco todos os dias. Mas não é simplesmente por Jesus dizer que está conosco que a gente tem a certeza que Ele está, simplesmente porque Ele disse, mas também porque nós desfrutamos deste relacionamento, desta conversa, né, desta comunhão. Porque a oração é uma via de mão dupla, né? Isso. Você conversa com Deus e Deus conversa com você, né? Porque a oração, eu acho que você não consegue assim dizer o que é oração apenas em uma palavra só. Não é? Porque quando você diz assim, o que é orar? Aí alguém pode dizer assim, orar é falar com Deus. Mas será que só é falar com Deus? Orar também é ouvir Deus falar. Ouvir Deus falar. É um diálogo. É um diálogo, né? Orar é estar quieto na presença de Deus. Então tem muitas... cada um vai ter uma interpretação do que realmente a oração é para você. Mas que bom, né? Que maravilha. Então estamos aí tratando sobre este assunto tão importante e nós vamos a um breve intervalo e os irmãos não saiam daí, a gente já volta. Dá tempo de você tomar um copo d'água e voltar, né?
Estamos de volta com o programa Intercessão. Então, estamos aqui conversando com o nosso irmão auxiliar Caio e a nossa irmã Elizabeth, não é? E para nós é uma alegria estarmos tratando sobre este tema tão importante, intercedendo por jovens universitários. Então, perguntando aqui aos nossos irmãos, né? A nossa irmã Elizabeth, agora pergunta-se para ela, né? E como os jovens que são crentes podem se portar e como conciliar o preparo acadêmico com a sua fé em Cristo e uma vida de oração? Pastor, é interessante que o jovem tenha essa consciência de que ele tem que ter equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave para responder essa pergunta é equilíbrio. Saber dosar. Sei que, principalmente para quem está começando agora, existe uma tensão, né? Tudo muito novo. Sei que as pessoas já vieram de uma pegada assim, de estudar na ensino médio, cursinho, mas a universidade tem um ambiente diferente, né? A exigência é diferente dos outros ambientes. Então, é importante você saber que você precisa se dedicar aos estudos, porque é necessário que você faça com excelência, né, no lugar onde Deus lhe colocou, mas também saber que não pode negligenciar o tempo com Deus, porque isso vai culminar na sua morte espiritual, né? Ou você vai ficar fraco, vulnerável, então é preciso ter esse equilíbrio. E sobre isso, pastor, eu gostaria de ler aqui alguns versículos, se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, o capítulo 6, e o versículo 31, diz assim: E ele lhes disse, venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos o que iam e vinham. O 45 e o 46 diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Interessante que Jesus não tinha tempo nem para comer. Não estava observando isso. Às vezes a gente, na universidade, né, Caio, a gente diz assim, poxa, eu estou sem tempo. É uma correria infinita. Mas será que nós estamos mais ocupados do que o próprio Jesus, que não tinha tempo nem para comer? Então, a maratona que Jesus enfrentou quando esteve aqui, e o cansaço, né, como ser humano que ele enfrentou também, não impediu de estar no monte da oração. Então, Jesus é o maior exemplo de intercessor para nós, não é isso? E ele nos mostra isso, a boa gestão do tempo, porque Jesus sabia a importância que era manter o relacionamento com o Pai. Então, é muito importante a gente saber que não podemos deixar nossa vida espiritual morrer ou amíngua por causa das muitas atividades acadêmicas. Realmente existe uma cobrança, né? E existe uma cobrança que nós temos até que prestar conta diante do próprio Deus. Né? Como a gente havia falado, que Deus nos oportunizou e nós temos que honrar essa porta aberta. Mas nós não podemos, por causa dessa porta aberta, fechar a porta da oração. Isso. Que é a mais importante. Não é fechar a porta, né, do céu, né? Aí não adianta, né? Então, eu acho muito interessante essa passagem que fala sobre esse equilíbrio, né? A gente precisa ter isso para vencer. É interessante, né? Porque Jesus é o nosso modelo, né? É muito interessante. Ele sabia que tinha um período de tempo, né? E o tempo dele também estava curto. Sim. E mesmo assim ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. E realmente era um tempo muito preenchido, mas ele deixou um exemplo para nós que mesmo diante de tanto tempo que nós temos, a gente tem que fazer uma boa gestão do tempo. Eu gostei dessa palavra, né? Fazer uma boa gestão do tempo, porque se você não fizer essa boa gestão do tempo, realmente você não vai de forma alguma conseguir manter a sua vida de equilíbrio, né? Porque você falou uma coisa interessante, né? A questão de equilíbrio. O jovem cristão tem que ter o equilíbrio, né, irmão Caio? Sim, exatamente, pastor. Como a irmã Elizabeth falou, em relação ao comportamento do cristão universitário, ele tem que reconhecer o seu papel como cristão, né? Onde ele está. O cristão ele deve fazer a diferença, deve proclamar a palavra de Deus, não somente através das palavras, mas com o seu testemunho, a sua vida, né? A sua vida de oração, sua vida de dedicação a Deus, sua vida de pureza. Assim como o apóstolo Paulo instruiu ao jovem Timóteo, ele disse, seja exemplo dos fiéis. Aí ele sai listando, né, na palavra, na pureza, na fé. Então, o crente ele tem que reconhecer o seu papel como cristão, mas no quesito como universitário tem que fazer as coisas com excelência, né? Ele tem que saber priorizar o seu tempo com Deus, mas também não negligenciar os estudos, colocando sempre Deus em primeiro lugar.
e também fazendo o seu papel como universitário de forma excelente, sendo exemplo para outras pessoas. É interessante também, não é, Caio, que a gente às vezes conhece algumas pessoas que quando entram na universidade era uma bênção, né, mantinha a sua vida, aparecia nos cultos de oração, no círculo de oração, na oração para a mocidade, e quando começam, né, na universidade terminam esfriando um pouco, né? A frequência cai drasticamente, mas é possível a gente manter esse equilíbrio, né? A gente se dedicar aos estudos e comparecer também nas atividades da igreja, não deixar nossos líderes na mão, né? Mas principalmente o nosso Deus que espera de nós essa vida equilibrada. É interessante essa palavra que você colocou, é possível, né? É possível, né? Me parece que era Martim Lutero, ele dizia, estudou bem quem orou bem, né? E vocês, verdadeiramente, vocês tiveram também esse momento, né? Passaram pela universidade e deram um testemunho lá de cristão e permanecem ainda com a fé viva em Cristo Jesus, né? Uma atitude, pastor, que nós podemos tomar para poder ter um bom comportamento na universidade e saber como se portar lá dentro é ter a sua reserva. O apóstolo Paulo, ele instruindo a Timóteo, ele disse que nós deveríamos guardar o bom depósito. Isso. Esse depósito ele é guardado justamente com uma vida de oração, né? Indo à escola dominical, aprendendo a palavra, saindo na campanha evangelizadora, pregando a palavra, indo aos cultos de oração. É aí que você vai acumulando, não é, bênçãos espirituais, experiências com Deus, não é, e ferramentas para que o seu bom depósito esteja cheio. Quando chegar o momento mau, o momento da adversidade, da perseguição, você vai estar munido com as armas espirituais. E como jovens universitários, intercessores, parece-me que deve haver assim, também um cuidado que o jovem deve ter um para com o outro, né? Porque parece que na universidade, como o tempo, a gestão do tempo, ela é muito pouca, você tem que ter... O tempo, digo, é curto para muita coisa que você tem que fazer e você tem que ter uma boa gestão de tempo. Mas vocês tiveram experiência assim na universidade também de dentro dessa gestão do tempo, encontrar um tempo para estarem juntos, louvando a Deus, orando a Deus. Vocês podem comentar um pouco sobre esse momento? Pois não, pastor. Existe uma reunião, né, de jovens cristãos que fazem um momento devocional com o Senhor, que é chamado de intervalo bíblico. Esse intervalo bíblico acontece nas escolas e também nas universidades, como uma extensão do coração daquele que ama a Deus e que sente saudade daquela comunhão em conjunto, né? Como a gente tinha falado no começo, às vezes tem aquele momento que a gente faz aquela oração pessoal, uma oração mais íntima, né, e privada, mas é tão bom quando a gente encontra outras pessoas que se identificam com a mesma fé, comungam da mesma fé, mesmos valores e princípios, e querem estar juntos, querem estar unidos ali orando, louvando, evangelizando. Então o intervalo bíblico tem sido um grande apoio, né, para os jovens que estão ali na universidade, tanto para manter a fé, a chama acesa, quanto também para falar do Evangelho de Jesus a outras pessoas que ainda não o conhecem. É bom, pastor, porque como a irmã Elizabeth falou, eu certa vez ouvi de um jovem, ele disse que o intervalo bíblico é como se fosse um oásis no meio do deserto. Verdade. O deserto ali de ideias, né, onde pessoas não falam de Deus, consideram que até ele não exista, mas nós como cristãos a gente tem que manter essa chama acesa. E a brasa ela só está acesa se estiver junto, em conjunto. Aí por isso a gente, né, se reúne, louva a Deus, fala da sua palavra. Nós tivemos experiências marcantes em várias universidades, né? Testemunhos de pessoas que foram curadas, vidas que foram salvas, pessoas que eram de crenças totalmente diferentes, mas tiveram o seu contato com Jesus, tiveram experiências com Deus e tiveram sua vida transformada. Eu mesmo tive algumas experiências com colegas de classe, né, que acompanharam a minha trajetória e também outros colegas que serviam a Deus naquela universidade e eles passaram a ter essa experiência também com Deus. Tiveram a experiência do novo nascimento, até hoje estão firmes, graças a Deus. E nós temos também um testemunho de um irmão que foi batizado com o Espírito Santo dentro da universidade. Que bênção. É um amigo nosso, irmão Genildo. Em uma das festividades, que como a gente tem esse trabalho, né, em algumas faculdades, uma vez por ano a gente faz uma confraternização, um culto assim de forma de gratidão, né? E até a gente agradece também ao nosso pastor presidente, porque ele sempre tem o cuidado de enviar obreiros para transmitir a palavra, sempre com apoio, transmitindo orientações, palavra bíblica. Mas vocês fazem o culto lá, o culto intervalo bíblico, no período geralmente é
Pode ser do intervalo mesmo. Do intervalo, né? Por isso que é no intervalo entre bíblico, aulas, né? ou no final da aula. Ou após. Da disponibilidade da grade, né? Você usa essa expressão intervalo bíblico, que tem geralmente intervalo entre uma aula e outra. Seria a hora do recreio? Mais ou menos isso. Quase isso. Quando na universidade proporciona esse tempo maior, né, de descanso, uns 15 minutos, aí dá para se reunir em 10 minutos, dá para orar, louvar, dar a palavra e fazer o convite. Nesse intervalozinho, Nesse aproveita. intervalo. E assim vocês também se comunicam entre outros jovens, assim, de outras universidades, o senhor falou? Sim, pastor. Aí aproveita uma vez por ano, aí... Isso, uma vez por ano a gente se reúne e faz Vocês um culto de gratidão. solicitam a igreja, um pregador? A gente entra em contato com o pastor através da superintendência das campanhas, né, que é um trabalho de evangelização. Sim. E o pastor, com o cuidado, ele envia sempre um obreiro para transmitir a mensagem. E tivemos algumas oportunidades, né, de receber esses servos de Deus, transmitiram a mensagem, vidas foram salvas. E em um desses trabalhos, nossos amigos também, dirigentes, foi batizado com o Espírito Santo. É uma experiência que mostra que Deus também está conosco ali naquele local. Além desse testemunho do batismo com o Espírito Santo, já aconteceu de algum jovem receber alguma bênção também nesse intervalo bíblico e compartilhar, eles agradecerem? Sim, já houve um testemunho. Nosso amigo Natanael, ele contou pra gente que em um dos intervalos bíblicos uma mulher estava pedindo oração porque ela estava enferma. Tinha feito todos os exames, ela estava enferma, eles oraram por ela e na semana seguinte, no intervalo bíblico, ela recebeu uma palavra de cura e recebeu com fé. E na outra semana ela refez os exames e viu que Deus tinha feito a cirurgia nela. Então, para a glória de Deus, o Senhor operou várias curas e milagres, portas de emprego, né? Batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. Então é possível ver os frutos, né, dessa obra e a gente se alegra muito. É interessante uma expressão que a gente diz que o nosso campo é o campus, né? O campus universitário. Sim. Então é uma forma da gente estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, falando do amor de Deus, é o que nos traz vida. Eu acho que é impossível quem tem a chama do Espírito Santo dentro de si não querer transmitir para outra pessoa. Eu tenho um exemplo próximo, pastor, de uma tia minha, a irmã do meu pai, que ela é cantora desde pequena. E no período que eu estava na faculdade, ela ficou um pouco enferma, né, da garganta, tinha aparecido um câncer. Ela pediu oração à família, pediu nos grupos. E sabendo dessa notícia, eu convoquei o povo para orar. E a gente fez uma campanha de oração por outros pedidos também, inclusive esse pedido. E com poucas semanas de oração, Deus ele curou a minha tia. Ela fez o exame e estava lá dizendo que estava negativo aquele câncer. Deus ele curou aquele mal através da oração. A gente vê que a oração ela tem poder. Como é importante, né, o jovem se reunir, não é? A gente vê que aproveitar esses intervalos para estar junto, cantando, orando e até testemunhando de Cristo, não é? É uma das maneiras que o jovem cristão pode se utilizar na universidade, não é? Mas além dessa maneira, existem outras maneiras de testemunhar em um ambiente assim universitário? Pastor, eu fiz aqui algumas anotações e gostaria de ler aqui alguns tópicos que eu separei sobre testemunhar na universidade. Primeiro, o jovem cristão universitário ele tem que viver como filho de Deus. Para ele testemunhar, ele tem que testemunhar com a sua vida. A vida dele é a maior forma de transmitir, né, a palavra, de mostrar ao mundo que nós somos diferentes. E nós vemos isso em João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos aqueles, quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para que a gente possa viver como filho de Deus, nós precisamos primeiro receber. E tem que viver de fato como um filho de Deus. Nós podemos testemunhar na universidade sendo um imitador de Cristo. O apóstolo Paulo ele disse em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, quando nós procuramos imitar a Cristo, nós passamos também a testemunhar onde nós estamos. Sim. Nós podemos testemunhar de Cristo na universidade sendo luz entre as trevas. O próprio Jesus, ele ensinando ali no Sermão do Monte, né, ele falou no capítulo 5 de Mateus, versículo 16, que a luz deve ser resplandecida entre os homens. Então a gente só pode testemunhar sendo luz se a gente estiver entre as trevas. Eu costumo dizer, uma breve comparação, quando a gente está à noite olhando para o céu, a gente vê o céu todo escuro e vê vários pontinhos brancos, luminosos, que são as estrelas. Eu acho que Deus, ele enxerga mais ou menos assim, olhando para a terra. Ele vê a terra toda escura, cheia de pecado, cheia de corrupção,
mas entre essa escuridão ele enxerga vários pontinhos luminosos. Glória a Deus. E até Paulo cita, né, dizendo assim, resplandeceis como astros do mundo. Exatamente. Então, esses pontos luminosos somos nós. Quando a gente está fazendo a diferença ali na faculdade, no trabalho, na escola, a gente está resplandecendo, a gente está sendo luz entre as trevas. Uma outra forma, pastor, da gente testemunhar, dar um bom testemunho, né, de Cristo na universidade, é sendo irrepreensível. O apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo 2 e 15, que é justamente esse texto, né, que fala sobre ser resplandecer como astros no mundo. Ele diz, sendo, pois, irrepreensíveis e sinceros, né, como filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração corrompida e perversa. Então, se a gente for irrepreensível, a gente vai testemunhar de Cristo, sendo honesto, né? Nas provas não filando, olha a dica para o jovem, não filando, sendo honestos, compartilhando, né, o bom conhecimento, boas experiências. E, para finalizar, em resumo, eu diria que a gente poderia testemunhar de Cristo sendo exemplo. Não é? Sendo exemplo. O apóstolo Paulo, ele recomendando a Timóteo, ele disse no capítulo 4, versículo 12 da sua primeira carta, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. E uma frase que eu gosto bastante, eu gravei desde quando eu estava no período da graduação na faculdade, é: evangelize sempre, se necessário, use palavras. Então a nossa vida é um testemunho vivo de pregação para... Um certo pregador disse que a nossa pregação pode durar 1 ou 2 horas, mas a nossa vida prega a semana toda. É verdade. A nossa vida prega a semana toda. Eu estou falando sobre sendo honesto, eu me lembrei do conselho que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 8, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Interessante, pastor. Falando sobre testemunhar, né? É importante também a gente manter essa vida de intercessão, de oração, para que quando surgir a oportunidade nós estejamos prontos. Isso. Porque oportunidades de falar de Cristo sempre irão surgir, mas a gente precisa estar preparado para elas. Então, às vezes, através de uma atividade em sala de aula, eu tive essa experiência logo no primeiro período, que eu acho que são os períodos mais difíceis para o cristão, né? Onde ele vai se ambientando, onde ele não conhece as pessoas, onde ele tem que marcar sua identidade como cristão. Porque depois de um certo tempo as pessoas já o conhecem, né? Ou seja, a sua vida já está respaldada por quem você é, como o Caio acabou de falar, testemunhando. Mas logo no início, no primeiro período, houve uma cadeira chamada Humanismo e Cidadania, Humanidade e Transcendência, assim. E nessa cadeira era para falar sobre as religiões. Cada um escolhia uma religião para falar sobre. E o meu grupo ficou para falar sobre o cristianismo. Aí assim que saiu o tema, eu disse, eu quero falar de Jesus. Porque dentre os tópicos, né, para falar sobre a história, a igreja e tal, eu disse, não, eu quero falar de Jesus. Dele que eu falo sou eu. Aí as moças do grupo disseram, não, já sabiam que eu era cristã. E naquele momento eu estava pedindo uma oportunidade a Deus de falar dele. Eu estava orando para isso. Quando chegou o momento, eu intercedi muito. Dentro da sala de aula, em casa, né? Pedindo a orientação do Senhor. E quando foi naquele momento da apresentação, quem disse que eu conseguia falar, pastor? O senhor acredita que dentro da sala eu não consegui falar? Quando eu vi, eu coloquei só os versículos de Mateus falando um pouco sobre Jesus. E quando eu comecei a falar, eu comecei a chorar. Porque um grupo anterior falou sobre o judaísmo e fizeram menção ao sacrifício de Isaac em Moriá, né? E a dedicação de Isaac a Deus. E naquele momento eu disse que era um tipo de Cristo. Não estava nem programado para eu falar sobre aquilo naquele momento, mas eu comecei a falar sobre essa analogia, né? Essa menção de Cristo no Antigo Testamento. Você pegou um ganchozinho na apresentação anterior. Então eles expuseram com slides, colocaram as imagens ilustrativas e disse, pronto, é aí que eu vou pegar. E utilizou-se daquela expressão de Paulo, né? Quando ele chegou lá em Atenas, né? Aí ele viu um altar ao Deus desconhecido e disse, é aqui. É aqui, é isso aí. Então naquela oportunidade eu comecei a falar, sabe aquele cordeiro que substituiu Isaac? Ele é Jesus. Esse é Jesus. E depois daquele momento eu não conseguia mais falar, comecei a chorar, pedi desculpa ao professor. O professor, me perdoe, mas eu não estou conseguindo falar mais. Aí me sentei e eu vi que o rosto das pessoas ficaram sem entender o que tinha acontecido. E no final da apresentação, algumas pessoas vieram a mim e, pela misericórdia de Deus, me disseram que nunca ouviram alguém falar de Jesus daquela forma.
Então, eu digo isso para você que está na universidade ou que está desejando entrar. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Isso. Tenha dentro do seu coração a certeza de que você não está ali por acaso, mas é para fazer menção do nome de Jesus e viver Cristo em todos os momentos. Maravilha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. O programa está gostoso e já está quase terminando, né? Mas já temos alguma pergunta aqui para fazer. A gente sabe que existem vários irmãos que acompanham assim, o programa Intercessão e que são verdadeiros intercessores. Quais são as áreas na vida acadêmica de um jovem cristão sobre os quais eles devem orar? Porque alguns podem estar se perguntando aí, como é que eu faço para orar pelos jovens que estão nas universidades e que conselho aí vocês poderiam passar para eles? Pastor, em primeiro lugar, eu diria que deve orar pela comunhão com Deus, né? A sua vida devocional com Deus. O jovem, para que ele possa ter um bom desenvolvimento com a vida de oração na universidade, ele tem que ter em si o conhecimento e reconhecer que a vida devocional com Deus é que é importante. Então, orar pela sua comunhão com Deus, orar para que o seu testemunho alcance as vidas, orar pelas almas que estão perdidas. Eu diria também orar para que Deus abra a porta da palavra em locais estratégicos. E falando de locais estratégicos, orar para Deus dar estratégia. É verdade. Né? Estratégias de evangelismo, estratégias de alcançar as vidas. Sim. Né? Foi uma oportunidade dessa, né, que ela teve aí de... Um trabalho, uma apresentação, às vezes uma troca de informação, quando se reúne para estudar na biblioteca, é uma oportunidade também. É verdade. Antes de estudar, fazer uma oração, quem sabe, deixar um versículo. A gente tinha várias estratégias, não é, Elizabeth? Quando ia para a biblioteca, deixava um versículozinho, uma literatura dentro do livro. Post-it no banheiro. Quando ia ao banheiro, a gente tinha aqueles post-its, que são aqueles adesivos, né, papéis adesivos, colocava uma mensagem evangelística, um versículo, e colocava no espelho do banheiro. E ali várias pessoas já foram impactadas por aquela palavra. Então, existem várias formas da gente atuar. E por último, eu diria que é necessário orar para que Deus levante mais jovens, corajosos, que tenham essa visão, né, de transmitir a palavra onde ele está. Então, seriam essas áreas, pastor. Área pessoal, comunhão, orar pelas vidas que estão perdidas, aqueles jovens que estão fracos na fé, e também para que Deus desperte outros jovens. Sim, quando esse último ponto que tu falou, Caio, eu lembrei que é importante a coragem, né? Porque ali somos minoria, né, pastor? A gente está ali com todo o sistema a favor das ideologias, né, que desfavorecem o cristianismo, e a gente às vezes se sente acuado, a gente se sente com medo, né, dos desafios. Então, ao intercessor que nos escuta, não deixe de orar por nós. Nós agradecemos muito as orações da nossa família, né, nossos familiares que se preocupam. Quando alguém diz assim, não, fulano passou, dá glória a Deus, mas ficava, opa, né, tem que reforçar a oração pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu parente. Também agradecer a liderança da igreja, né, que nunca deixa de orar por nós, aos nossos pastores, aos nossos líderes, agradecer pelas dirigentes de oração também, né, que enquanto a gente está lá estudando, enfrentando o gigante, tem ali estado de joelhos orando por nós. Isso não tem preço. Então a gente realmente, não é, Caio? Louva a Deus pela vida. Da oração da igreja. É verdade. Da oração da igreja. E a gente sente o cuidado de Deus, né? Maravilha, né? Veja como é importante a intercessão para Deus dar estratégia. Quando você estava falando aqui e você contou aquela experiência, eu me reportei a minha adolescência, quando um dia foi dada a oportunidade para a gente falar sobre a Páscoa, né? Uhum. Aí um dos jovens ficou escrevendo no quadro e eu fui falar. Sim. E eu aproveitei e falei sobre a Páscoa e falei sobre Jesus, né? Quando terminou de pregar, de contar a história da Páscoa, que eu peguei naquele dia. Aí a sala toda ficou em pé e me aplaudiu. Aí eu ia bem jovem, disse assim, rapaz, tu ficasse tão vermelho. Eu era adolescente. Uma oportunidade, né? Que Deus foi uma oportunidade que Deus deu para a gente transmitir a mensagem, né? E como é importante, veja aí, você que é um intercessor, está intercedendo pelos nossos jovens, para que eles possam verdadeiramente continuar sendo, né, um instrumento nas mãos de Deus. Mas, finalizando aqui o nosso programa, ainda temos uma pergunta. Qual o conselho que vocês dariam aos jovens que estão ou irão começar a vida acadêmica em relação à vida de oração e à busca ao Senhor? Eu queria deixar, pastor, para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, o que está escrito lá em Efésios, o capítulo 6 e o versículo 12 e 13, que diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne,
mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneças firmes e inabaláveis. Versículo 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para que isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Podia concluir com o versículo 19, né? Pois não. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Louvado seja Deus. Então, se fosse para deixar um versículo para você que está ingressando ou que já está na universidade, eu diria: seja forte e corajoso e não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Esteja sempre em oração e entendendo que as lutas, não é, pastor, não são contra pessoas. Não é isso, Caio? Muitas vezes a gente se ira, pastor, a gente tem que ser sincero, né? Contra pessoas que se insurgem contra o Evangelho. A gente fica, né, chateado com quem blasfema, com quem fala mal da nossa fé, fala mal do nosso Deus. Mas é importante, como lemos aqui na palavra, não é contra eles que nós estamos lutando, é contra um sistema maligno. Então, que a nossa arma possa ser espiritual. Amém. Sempre orando para poder vencer esse sistema. Maravilha, né? Nós temos só um minuto agora, Caio. Pastor, se fosse para eu resumir alguns conselhos, eu diria: primeiro, tenha um preparo pessoal. E esse preparo envolveria a aprofundação da fé, do conhecimento da palavra e da vida de oração. Não tem como a gente estar preparado para vencer todas essas dificuldades que foram mencionadas se a gente não tiver um preparo pessoal diretamente com Deus. Segundo, eu diria: faça boas amizades, né? Porque o ambiente acadêmico, ele, como eu falei antes, tem vários tipos de pessoas com diversas crenças. Então, se você procurar ter amizade com jovens que compartilham a mesma fé, é mais fácil de você permanecer firme, porque os dois vão estar buscando junto, um incentivando o outro, e ali juntos, quem sabe não forma um intervalo bíblico e através daquele trabalho outras vidas sejam alcançadas. Então, ter um bom preparo pessoal, amizades certas, eu diria: seguir as orientações dos seus líderes, né, dos seus pastores. Como diz a palavra, né, o pastor, ele preza sempre pelo o bem do rebanho, ele quer o bem do povo de Deus. Aí nós agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor, que tem essa visão de evangelização, de cuidado com os jovens. E eu diria também que esses trabalhos que tem, encontros jovens, pré-congresso, simpósio, culto jovem, tudo isso são ferramentas que Deus ele dá, são oportunidades que Deus dá para que nós possamos estar sempre revestidos, né, munidos de bênçãos e armaduras espirituais. E por último, eu diria: seja um exemplo e um instrumento de Deus. Esses seriam os conselhos. Como o Beto citou um versículo, eu vou deixar um versículo também, pastor, para poder finalizar. Esse versículo é direcionado a todos os jovens que ou pensam em ingressar na universidade ou já estão cursando um determinado curso. Eu deixaria em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 8. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é uma mensagem de Deus diretamente ao seu coração. Permaneça firme, fazendo a vontade de Deus e seja o instrumento de Deus onde você está. E você, jovem que pensa em ingressar na universidade, saiba que Deus tem algo muito maior para você. Ele quer que você seja um instrumento dele onde você está. Que maravilha, né? E lembrando que faculdade passa, né? Mas o nosso Deus, ele continua conosco. Amém. Glória. E nós temos que ter esse cuidado, né? Que Deus abençoe você, que esteve conosco aqui no programa Intercessão. Que você que é um jovem que está cursando universidade ou vai entrar, que Deus ajude e que você possa aprofundar o seu relacionamento com Deus. Estamos aqui com praticamente 2 jovens que tiveram o privilégio de cursar a universidade e hoje estão contando as bênçãos que Deus fez, e certamente é possível ser crente, é possível ser fiel a Deus em qualquer situação, desde que nós queiramos, né, aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E também a você que está nos ouvindo, não cesse de interceder pelos nossos jovens, pelos jovens que estão nas universidades, por aqueles que são crentes, para que eles permaneçam firmes, e por aqueles que ainda não conhecem Jesus, para que eles possam ser alcançados, e para que Deus possa dar estratégia de evangelização e que eles possam honrar o nome do Senhor Jesus em todo o tempo.
Foi muito bom tê-lo conosco no programa Intercessão. Nós queremos agradecer a nossa irmã Elizabeth pelo privilégio e a oportunidade que nos deu. Irmão Caio, fique à vontade para as considerações finais. Né? Pastor, o prazer é nosso, né? É uma oportunidade riquíssima que o Senhor tem nos dado hoje. Estamos aqui falando do nome dele e algumas experiências que nós tivemos na universidade, né? Então, muito obrigada pelo convite e estamos às ordens. Bem, irmão Caio. Deus abençoe, pastor. Obrigado pelo convite. Como já dissemos antes, agradecemos ao nosso pastor presidente, também toda a equipe da Rede Brasil, né, que está aqui nos bastidores. Agradecemos a todos os ouvintes, né, continuem firmes, acompanhando o programa Intercessão, que tem sido de bênção, alcançado várias vidas, né, tanto no nosso país como até fora do país também. Continue orando por nós e também pelos jovens que vão ingressar à universidade. Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos estar encerrando então com a oração. Vamos pedir a irmã Elizabeth para estar orando também pelos nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos nas redes sociais, incluindo também os nossos jovens, né, que estão nas universidades, e por aqueles jovens também que ainda não conhecem a Cristo, para que eles possam também ter o privilégio de desfrutar desta comunhão com o Espírito Santo, que foi falado tão bem aqui neste programa, não é? Amém. Assim oremos. Querido Deus, nós te levamos, Senhor, nossos pensamentos diante do trono da graça. Queremos te louvar, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho. Te agradecer por esse momento de falar sobre o Senhor, de falar sobre as maravilhas que o Senhor tem feito através, Senhor, de jovens que têm pedido a tua graça, Senhor, para realizar essas obras dentro das universidades. Continua dando força, sabedoria, saúde espiritual, desejo de orar, cultivar um relacionamento contigo. Abençoa, Senhor, a todos que estão intercedendo, que estão se colocando à disposição, que estão na brecha, Senhor, segurando as cordas para que nós possamos, Senhor, vencer os obstáculos e desafios. Cada pedido que foi realizado, eu te peço, neste momento, Senhor, responde com oração, responde com teu poder, responde com teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, continua abençoando aqueles que ainda não te conhecem, que venham a te conhecer, aqueles que ainda não despertaram para a tua obra, aqueles que ainda não desejam, Senhor, ter um relacionamento contigo. Usa os teus servos que estão naquele ambiente tão hostil para fazerem a tua obra com alegria. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas, ontem, hoje e eternamente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus assim nos permitir e o Senhor Jesus não estiver vindo buscar a sua igreja, nos encontraremos no próximo sábado às 5h30 da tarde. Não perca, é a oportunidade de estarmos juntos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Confio em tuas promessas.